Essa xícara, ela atrai riqueza e atrai a prosperidade. E eu vou contar tudo para vocês a respeito desta xícara, o porquê realmente eu adquiri ela, os detalhes que me fez adquirir ela. E eu gostaria, mais antes de mais nada, me apresentar. Me chamo Naile. Seja muito bem-vinda ao canal Mulher Virtuosa. Aqui nesse canal eu falo tudo que abrange o universo feminino e tudo que eu pesquiso, eu faço filtro e já coloco em prática aquilo que é bom. Então fica comigo que eu vou te contar agora sobre essa xícara que atrai a riqueza. Bom, tô aqui com ela, pessoal, com a minha xícara aqui, que atrai riqueza, tomando chazinho. E aí eu vou falar agora aqui pra vocês. Ó, já tem um tempo que eu decidi mudar a minha vida, querer ser uma pessoa melhor em todas as áreas. Ser uma pessoa próspera também em todas as áreas. E nesse vídeo eu vou falar na área da finança. E aí eu vim pesquisando, né, sobre algumas coisas. E aí eu compreendi algumas coisas em mim em relação ao dinheiro que eu entendia de uma forma totalmente errônea, mas tinha algumas coisas que eu venho estudando, pesquisando, inclusive até aqui no YouTube mesmo, vendo vídeos, vendo algumas palestras, lendo alguns livros, e aí eu percebi que a forma com que eu fui criando, que eu fui internalizando alguns pensamentos, alguns conceitos em relação ao dinheiro foi totalmente deturpado, totalmente errado. E isso impossibilita, né, desse crescimento, me impossibilitou de ter esse crescimento nessa área financeira. E assim acontece na vida de várias pessoas. Porém, tem uma coisa boa, nós podemos mudar esses caminhos. E em uma das pesquisas que eu fiz, falando sobre o domínio da mente, que foi feito por um psicanalista Freud, ele fala do nosso consciente e do nosso inconsciente. E diz assim que muitas das nossas ações, muitas das nossas emoções e ações, coisas que a gente faz no dia a dia, foram coisas que foram assim, na minha linguagem, carimbada no nosso ser, no nosso eu, e tá lá no nosso subconsciente. Então a gente faz algumas coisas, algumas ações, e nós somos frustrados em algumas áreas justamente porque temos conceitos, coisas internalizadas em nós que nos foram ensinadas de forma erradas, ou ainda que nós tivemos uma percepção do que é o certo, mas na prática, né, aquilo que ficou mais forte ali foi o que é errado. Vou dar um exemplo em relação ao dinheiro. É, o meu exemplo, e eu vou dar o meu exemplo. O meu exemplo em relação, né, ao dinheiro, à riqueza, essas coisas. Bom, eu cresci escutando algumas frases que ficaram muito registradas, muito internalizadas em mim. Que dinheiro não traz felicidade, a gente não sabe do dia de amanhã, né? Então, algumas pessoas que eu convivi assim, que primeiro que eu não tinha convivência, eu não via muito assim na minha família, pessoas que juntavam dinheiro, que investiam, via mais questão assim, o dinheiro entrava e já gastava. Até tinha, havia alguns que guardavam ali um pouquinho, concretizava umas coisas poucas. E algumas outras pessoas que passaram pela minha vida e que eu, quando eu reparava nessa questão financeira, eu via que infelizmente algumas pessoas eram assim avarentas, então eu via que o dinheiro eu associava como se assim, aqueles que guardavam tornavam aquelas pessoas canguinhas, avarentas, né? E diferente da questão de pessoas bondosas, pessoas que se doavam. Então, foi isso que foi internalizado em mim. E conforme eu fui pesquisando, fui lendo alguns livros, eu vi o quanto errado eu tinha o meu conceito em relação ao dinheiro, a como utilizá-lo, a como manusear ele. E também eu me deparei com algumas dificuldades também, né? Quando a gente vem de uma vida, de conceitos que a gente não consegue guardar, não teve uma educação financeira. E quando eu falo educação financeira, eu não me refiro nem tanto à escola, apesar que escola eu não tive mesmo, mas de ter um exemplo bem vivo, bem presente ali, no cotidiano, então se torna mais difícil.
E com isso, eu percebi que ao ler que podíamos sim ter algo bom, a gente pode mudar, né? Ter novos hábitos melhores, apesar que algumas pessoas vão encontrar um pouco mais de dificuldade, outras não. E uma coisa que eu achei muito interessante também, um outro estudo de um psiquiatra, o nome dele é David Walkins. Eu vou deixar escrito aqui, possa ser que eu tenha falado o nome dele, né, de forma até errada, mas é David Walkins. E em 1975, ele fez um estudo e esse livro, ele escreveu um livro que chama Poder versus Força, uma anatomia da consciência, que abrange o que tem a ver com nossos pensamentos também, tudo aquilo que a gente foi internalizado. E o que essa pesquisa que ele fez, o que foi que ele falou? Ele disse que em torno de nós a gente gera uma frequência. Deixa eu ver aqui o nome dessa frequência. Pronto, aqui, ó. Ele diz o seguinte, que a soma de nossas emoções, pensamentos e ações definem um campo magnético. Então, nesse estudo que ele fez, que é poder versus forças, que fala toda a nossa emoção, todos os nossos pensamentos e toda a nossa ação que a gente faz no dia a dia forma um campo magnético em torno de nós. E aí, nessa pesquisa, ele viu que esse campo magnético que tem uma frequência. E a partir da frequência acima de 200, ele fala que essa frequência é uma linguagem do universo. Eu sou uma pessoa cristã, mas eu achei muito interessante isso aqui que ele fala, porque eu consegui ver muita coisa na Bíblia do que ele fala aqui. Então, ele falando que todo esse conjunto de emoção, pensamento e ação que forma um campo magnético em torno de nós, em um raio assim de 3 metros. E o que acontece com isso? E que isso gera uma linguagem para o universo. E eu super acredito, porque assim, tudo, quando a gente lê até a palavra de Deus, a gente percebe que tudo há regras, tudo tem lei. E por isso que mesmo pessoas que não creem em Deus, mas quando vai estudar o universo, quando vai estudar qualquer área de nossa vida, é por isso que alguns têm o costume de falar assim, lei da atração, a lei da natureza, a lei da gravidade, porque tudo tem regras que regem. Então, esse psiquiatra David, ele fala que nesse estudo dele que esse conjunto das emoções, pensamentos e ações, forma esse campo magnético e que reflete uma linguagem para o universo daquilo que a gente quer receber. E esse universo não é como assim eu falo em português, eu quero ser rica, ou no inglês, não. A linguagem do universo não é uma linguagem, né? Não é na nossa linguagem, né? No nosso idioma. E sim nessa frequência, nesse campo magnético. E aí o que acontece? Nessa pesquisa, ele percebeu que a maioria das pessoas é muito baixa essa frequência. 85% da população, quando esse David ele fez essa pesquisa, ele fala que 85% da população a frequência é muito baixa. E aí ele fez uma escala, essa escala das emoções, que vai fazer com que você tenha essa percepção, que você entenda quando é que está baixo ou quando é que está alto. Quando é baixo, a partir de 200 é muito baixo. E quando você vai olhar ali para aquelas emoções, você percebe que uma pessoa com medo, a frequência é muito baixa. A pessoa com ansiedade, e isso tudo tem a ver na Bíblia. Eu vejo vários versículos na Bíblia que falam com relação de a gente ter pensamentos bons. Em Filipenses, no capítulo 4 mesmo, do verso 8 ao 13, diz que é pra gente, que a nossa mente, que é pra gente pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é útil, tudo que é agradável, ou seja, coisas boas, mesmo em meio a algumas situações que a gente vê, né, de situações ruins que possa estar ocorrendo, mas para a gente sempre exercitar nas nossas mentes pensamentos de coisas boas. Lá em Mateus 6,
diz da ansiedade, para não andarmos ansiosos com o dia de amanhã. E hoje a gente vê que o mal do século são pessoas sofrendo de ansiedade. E a frequência na escala de David das emoções, você vê que a ansiedade deixa a frequência muito baixa. E essa frequência baixa, que é a partir de 200, ela gera algo de assim, ó, destruição, de degradação. Mas quando ela está acima de 200, gera no universo a mensagem que passa é que merecemos coisas boas, é construção, é renovação, é coisas melhores que estão por vir. Então eu achei muito interessante e por isso o que tem a ver essa xícara que eu falei, a xícara da riqueza, que atrai riqueza. Eu vi também um outro vídeo de uma pessoa, né, que deu uma mentoria, que ela fala que se a gente quer mudanças nas nossas vidas, a gente tem que começar com pequenos hábitos. E hábitos esses que vai fazer com que também os nossos pensamentos vão sendo moldados. E aí, nesse âmbito de finanças, da vida financeira, de prosperidade, né? Ela fala que podemos começar a fazer pequenos hábitos da nossa vida, como se eu não fui acostumada, se eu não fui acostumada, se meu ambiente não era um ambiente de riqueza, eu colocar pequenas coisas que pessoas que já tá nesse patamar, né, de riqueza, eu ia aderindo no meu dia a dia essas pequenas coisas. E uma das coisas é simplesmente eu ter uma xícara muito bonita, uma taça, um copo, e nela eu, né, tomar minhas coisas. Aqui é um chá. Então, o que é que eu tô fazendo? Faço um chazinho, eu sento em um horário da tarde ou da manhã e leio um livro. Eu leio a Bíblia, eu leio um livro, que isso é um hábito de pessoas prósperas, pessoas que já têm, né, a riqueza. Pode ser também se permitir pegar um sabonete um pouco melhor, um sabonete mais cheirosinho, um pouquinho até mais caro. O que isso quer? Antes, quando eu escutava alguém falando isso, dando esses exemplos, eu ficava assim, o que é que isso vai mudar na minha vida? Sim, o que é que adianta eu ir lá comprar uma coisa mais cara, mas só comprar naquele mês e no outro mês não poder? Ou então, o que é que adianta, o que é que vai me adiantar fazer isso? E depois que eu fiz esse estudo, essa pesquisa, eu percebi que vai fazer muita diferença. Por quê? Quando eu compro algo que eu olho mais sofisticado, que pode até ser um pouco mais caro, mas que está dentro da minha possibilidade nesse momento, eu estou mandando uma mensagem para mim, para o meu cérebro, eu estou colocando já em prática uma ação de pessoas que estão em certo patamar financeiro que eu possa alcançar também, porém eu estou indo aos poucos. Outra coisa é que se a gente parar para analisar, pelo menos eu, na minha infância, quando eu tomava chá, eu nunca me deparei de ir para um lugar assim, vou sentar aqui e tomar um chá numa xícara muito bonita. Geralmente era para quando eu estava sentindo alguma dor de estômago, dor de barriga, né? Como um remédio ali em qualquer copinho, copinho descartável, copinho de requeijão. Eu tô falando chá, mas pode ser também um café, um suco. E muitas das vezes, quando o pensamento, o que me vem na mente, de pegar uma xícara muito bonita, sentar, tomar um café, um chazinho, ler um livro, é coisa que eu vejo no filme. Os meus pensamentos dessas ações é de pessoas que eu via em filmes ou em novela, e pessoas que tinham condição. E aí, jamais eu ia me imaginar comprando isso. Eu poderia até comprar, mas para eu ficar fazendo isso como de uma coisa assim meio que programada, meio que forçada, para mim isso soava assim, como algo programado, como forçado, imitando algo que eu não tenho. Mas depois que eu vi esse estudo com relação de coisas que foram, né, formando em nós, que está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e por isso que a gente tem dificuldades em prosperar em áreas de nossa vida, que é justamente pela forma como alguns conceitos foram internalizados em nós. E a depender o que foi internalizado ali, o que foi carimbado em nós, são coisas ruins, né? Coisas que em conjunto têm emoções ruins, emoções de medo,
emoções de ansiedade. Um exemplo, uma pessoa que quer prosperar, a ansiedade não vai me ajudar em nada, como se fosse assim, eu não vim de uma família rica, eu ainda não tenho esse dinheiro suficiente, como é que eu vou crescer? A ansiedade é o quê? É a precipitação, o pensamento excessivo das coisas do futuro. Então, eu não preciso ter isso. Então, através desse estudo, eu pesquisei, eu entendi, pesquisei não, perdão, compreendi que eu não preciso ter essa pressa, que simplesmente eu tenho que, através dos pequenos hábitos, e moldando coisas que foram internalizadas, pensamentos errados, colocando os pensamentos certos na minha mente. Não só isso, fazendo pequenas ações, né? Como eu dei aqui o exemplo, pequenas ações que eu só vi em filme, que eu achava que era só de pessoas ricas, mas eu estava fazendo no meu dia a dia e as outras coisas vai vir. Vai vir, alguns gostam de falar que é o universo, que eu estou emanando para o universo, então vai voltar em torno coisas boas, mas eu gosto de pensar que eu estou me condicionando nos conformes do que a Bíblia diz, e claro que com esse estudo desses cientistas, por assim se dizer, dessas pessoas estudiosas, né, me ajuda a compreender ainda melhor como eu colocar no meu dia a dia. Então, a xícara da riqueza é nada mais, nada menos que você comprar algo que seja acessível aí no momento ao seu bolso, mas que, transpareça algo de qualidade, algo bonito, algo sofisticado, algo que a gente só vê em filme, só vê em novela, mas que são esses pequenos hábitos que estão acessíveis a nós, que podemos sim colocar em prática nos nossos dia a dias e gradativamente as outras coisas boas vão vir para nós. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês possam colocar em prática também, assim como eu já estou colocando em prática na minha vida. Deixei de procrastinar e eu tenho certeza que coisas boas vão vir para mim e para você nesse futuro próximo. Que Deus abençoe a todos vocês.